Um dia, em 2010, o jornalista Joe Nocera estava em sua casa nos Hamptons quando ele recebe um convite para ir a uma festa na casa do vizinho, o Dr. Ike Hershkopf, que era o psiquiatra dos famosos. Esse convite veio muito formal, ele pediu para que o moço que trabalhava na casa dele, cuidando ali do jardim, fazendo manutenção de tudo, fosse até a casa do vizinho e o convidasse para essa festa. Ele e a esposa aceitaram e foram. E essa foi só a primeira de muitas outras festas que eles iriam ao longo dos anos na casa do Dr. Ike. Inclusive, a primeira vez que eles entraram na casa, ele viu uma parede cheia de fotos do Dr. Ike com várias pessoas famosas. Gwyneth Paltrow, O.J. Simpson, Farrah Fawcett. Inclusive, ele mesmo, o Joe, estaria num quadro no futuro. Ele tirou uma foto com o Joe pra colocar no quadro, porque o Joe era um jornalista muito famoso, então fazia sentido ele estar ali naquela parede. Só que um belo dia, do mais absoluto nada, tanto o Dr. Ike quanto a esposa sumiram. Nunca mais foram lá pra casa dos Hamptons. E aí ele ficou intrigado, aí foi lá, bateu na porta da casa, viu que o homem que trabalhava estava lá, e ele falou: meu querido, me diga uma coisa, cadê o Dr. Ike? Cadê o dono dessa casa que não tá mais aí? E aí, esse rapaz respondeu com uma frase que muitos jornalistas gostam de ouvir: é uma longa história. E aí você me pergunta: mas que longa história é essa, gente, que ele contou? Simplesmente, o rapaz que trabalhava na casa se chamava Marty Markowitz. E um dia, em 1981, ele entrou no consultório do Dr. Ike em busca de iniciar ali um processo de terapia e ficou preso numa relação tóxica com ele pelos próximos 30 anos da sua vida. E essa história gerou uma série na Apple TV Plus chamada O Psiquiatra ao Lado, que foi baseada num podcast homônimo feito pelo Joe, onde ele coloca ali todas as suas investigações sobre esse caso. A série é estrelada pelo Paul Rudd e pelo Will Ferrell, e foi um grande chamariz isso na hora que eu tava zapeando pela Apple TV para descobrir o que eu ia assistir, porque eu não fazia ideia que essa série existia. E quando eu comecei a ver, ela conseguiu despertar em mim um sentimento que eu jamais achei que eu fosse sentir, que era a raiva do Paul Rudd. O que só mostra que ele é um ator maravilhoso, porque é ele que interpreta o Dr. Ike, que é um ser humano asqueroso. E agora, parando pra pensar, eu acho que faz muito sentido o Paul Rudd interpretar o Dr. Ike, porque o Will Ferrell, coitado, ele é insuportável. Eu acho ele um saco. E eu acho que eu não tô sozinha nessa. E se ele é colocado pra ser o Dr. Ike, eu não ia aguentar 5 minutos do primeiro episódio. Mas como ele é o Marty, que é aquela pessoa que procura ajuda psiquiátrica, porque ele tá precisando ali de um apoio emocional e tudo mais, ele é mais coitado, você fica, tá bom, ok, Will Ferrell, vai lá. Só que aí também, com o andar da carruagem, com as coisas que vão acontecendo, você fica, Will Ferrell, como que você deixou o Paul Rudd fazer isso contigo? Pelo amor de Deus. E ela é uma série que vai te causando um leve desespero de como as coisas elas vão acontecendo e você fica, meu Deus do céu, que loucura. E aí você lembra que é baseado em fatos reais e aí você fica, meu Deus, o que tá acontecendo na vida desse homem? Então, assim, essa série é uma experiência. O Marty, que é interpretado pelo Will Ferrell, ele é um homem já de 40 anos, lá em 1981, e ele trabalha numa loja de tecidos, numa fábrica de tecidos que ele herdou do pai dele. E ele é o dono, porque ele era mais responsável tanto na gestão do dinheiro quanto na gestão dos negócios. E a irmã deles, a Phyllis, que é interpretada pela Catherine Hahn, ela trabalha ali com ele. E a Phyllis, ela sempre foi o apoio emocional dele, aquela irmã que estava ali com ele para todos os momentos. Só que ela tá passando por um problema, ela tá se divorciando, o ex-marido dela quer tomar a guarda dos filhos dela, então ela tá um caco. Mas mesmo assim ela ainda arranja forças pra segurar a onda do irmão. Só que ela tá sentindo que ele tá ficando cada vez mais desajudado, ele tá tendo crises de ansiedade, crises de pânico, ela começa a se preocupar e ela sugere que ele vá em busca de terapia. E aí é quando ele conhece o Dr. Ike, que é o psiquiatra em questão. E o Dr. Ike, ele tem essa faceta de ser de uma pessoa muito cativante, muito boa, muito eloquente, e ele se mostra muito capaz no começo ali, nas primeiras sessões. Ele consegue ajudar muito
tanto o Marty, e depois a gente vê que ele também ajuda muitas outras pessoas ali no começo, nessa coisa do autodescobrimento e de identificar quais são os gatilhos que estão deixando aquela pessoa de tal forma, né, tendo a crise de ansiedade e tudo mais. Então ele parece ser competente. Só que o que se desenrola durante a história é que ele nutre uma relação tóxica, não sei se com todos, mas com a maioria dos seus pacientes. Principalmente os que têm dinheiro, porque é nessa manutenção da relação tóxica que ele, se aproveita da galera. E como eu falei do elenco, esse trio principal é incrível. A gente também tem a esposa do Dr. Ike, que é a Casey Wilson, a Bonnie. Então a gente tem um quarteto muito forte, com rostos muito conhecidos e atores excelentes. Eles seguram ali a narrativa toda. Só que além de um elenco muito bom, a gente tem um roteiro também muito bom, porque a forma como ele é construído deixa a gente sempre com uma pulguinha atrás da orelha. A série, o primeiro episódio, começa em uma dessas festas lá no ano de 2010, dadas pelo Dr. Ike nessa casa nos Hamptons. E quando você termina de ver essa primeira cena, você fica... Ué, tem alguma coisa errada aí, mas eu não sei o que é ainda. Mas algo de errado não tá certo. Então, depois disso, ela volta para 1981, quando a gente acompanha cronologicamente a história deles dois e como eles se conheceram e como eles nutriram essa relação que é meio doentia, né, entre psiquiatra e paciente. E é muito interessante porque o roteiro, ele vai dando pistas e jogando com as nossas expectativas. E você acha que você sabe o que vai acontecer, porque você sabe o que vai acontecer, né? Que a gente começa no futuro, só que você não sabe como eles chegaram até ali. E a forma como eles contam isso pra gente é muito interessante, porque deixam ganchos a cada episódio. Você fica, meu Deus, eu preciso ver o próximo. Você não consegue ver só um. Você fica, eu preciso ver o próximo, eu preciso ver o próximo. E isso é muito delicioso de acompanhar, apesar de delicioso talvez não ser o adjetivo aqui pra dar pra essa série, porque ela deixa a gente numa tensão muito forte, porque você vai vendo uma pessoa sendo uma vítima de uma relação ali tóxica, entrando e afundando cada vez mais naquilo, mas você só consegue pensar, como que chegou naquela primeira cena que eu vi lá no primeiro episódio? E eu acho que isso é fantástico. E quem me segue no Dica de Sexta lá no Spotify há mais tempo, que tem mais episódios por lá, sabe que a Apple TV Plus é o meu streaming queridinho. Eu acho que não existe produção fraca naquele streaming. Tudo é muito bem feito. E essa série aqui tá incluída nisso. Seja no design de produção, que é muito bom. O roteiro, como eu falei, que é super amarrado, super enxutinho também. A fotografia é linda. A única coisa que eles pecam é em tentar deixar o Paul Rudd com cara de velho, porque é impossível envelhecer este homem, porque este homem tem um pacto, porque ele não fica velho de jeito nenhum. Mas fora isso, é excelente. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui. Também se inscreve, que é muito importante, ajuda bastante a gente. Então comenta aqui embaixo, me diz o que você achou dessa série, se você já viu, se você vai ver, compartilha com seus amigos, sua família, ou com quem você acha que vai curtir uma série como essa. E eu espero vocês na semana que vem com mais uma dica. Um super beijo e até lá!